Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jeová de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 33, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: aparece 3 anjos a Abraão. Versículo 1. Depois apareceu ele, o Senhor, nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Referência do versículo 1, de Gênesis, capítulo 13, versículo 18. E Abrão armou a sua tenda e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O versículo 2 do capítulo 18 de Gênesis. E levantou os seus olhos e olhou, eis 3 homens em pé junto a ele, havendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Referência do versículo 2. Li de Gênesis, capítulo 19, versículo 1. Contexto da palavra: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. Vendo isso, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. Referência do versículo 2, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram os anjos. O versículo 3 do capítulo 18 de Gênesis. E disseram, e disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça em teus olhos, rogo-te que não passa de teu servo. Versículo 4. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore. Referência do versículo 4, li de Gênesis, capítulo 19, versículo 2. Contexto da palavra: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E diz: Eis agora, meus senhores, entrai, peço vós em casa de vosso servo, passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantarei, irei o vosso caminho. E ele disseram: Não, nós antes passamos a noite na praça. O versículo 4, o versículo 5 do capítulo 18 de Gênesis. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo, e disseram: Assim fazei como disseste. Referência do versículo 5, li de Gênesis, capítulo 19, versículo 8. Eis aqui 2 filhas tem, que ainda não conheceram o varão. Foram vós entrai a elas, e delas com bom for nos vossos olhos, somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado.
Referência do versículo 5. Livro de Salmo de número 104, verso 15. Não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. O versículo 6 do capítulo 18 de Gênesis. E Abraão apresentou-se aí a ter com Sara a tenda, e disse ela: amassa depressa 3 medidas de farinha de trigo e faça bolo. Versículo 7. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela e uma garrota e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-las. Versículo 8. Tomou manteiga e a leite e a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante dele, e ele estava em pé junto a ele, debaixo da árvore, e comeram. Referência do versículo 8, li de Gênesis, capítulo 19, versículo 3. E porfiou com ele muitos, e vieram com ele, entraram em sua casa, e fez ele banquete, cozinhou bolos, sem levedura, que é sem fermento. O versículo 9 do capítulo 18 de Gênesis. E disseram eles: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 20. Não tem referência não. O versículo 9 do capítulo 18 de Gênesis. E disseram ele: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. O versículo 10. Diz: certamente tornarei a ti por este tempo determinado. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. Versículo 11. E era Abraão e Sara já velho, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Referência do versículo 11, li de Gênesis, capítulo 17, versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara a idade de 90 anos? Referência do versículo 11, livro de Romanos, capítulo 4, versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já a morte, amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do vento de Sara. O versículo 12 do capítulo 18 de Gênesis. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleito depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. O versículo 15.
E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não diga isso, porque te riste. Versículo 16. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhados. Referência do versículo 16, livro de Romanos, capítulo 15, versículo 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vós verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. O versículo 17 do capítulo 18 de Gênesis. E disse o Senhor: Ocultarei eu, Abraão, o que faço. Referência do versículo 17. Livro de Salmo, de número 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que temem, e Ele fará saber o seu conserto. Referência do versículo 17. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Contexto da palavra: os vícios e maldade de Israel, o anuncio de castigo. Versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos e os profetas. Referência do versículo 17, livro do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Já vós não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem vós chamado amigo, porque tudo enquanto ouve de meu Pai, vós tem feito conhecer. O versículo 18 do capítulo 18 de Gênesis: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra. Referência do versículo 18, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Contexto da palavra: Deus chama Abraão e faz promessa, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Referência do versículo 18, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25. Vós sois filhos dos profetas, do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo: Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 19 do capítulo 18 de Gênesis: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos
a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Referência do versículo 19, livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9 e 10. Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber teus filhos aos filhos de teus filhos. Versículo 10. O dia que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e farei ouvir as minhas palavras, e apreendê-las para me temerem. Todos os dias na terra vieram, as ensinarão os seus filhos. Referência do versículo 19, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O versículo 20 do capítulo 18 de Gênesis. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muitos. Referência do versículo 20, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Contexto da palavra: o primeiro homicídio. Versículo 10. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Referência do versículo 20, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 4. Contexto da palavra: condenação dos ricos opressores. Versículo 4. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossa terra, e que por vós foi diminuído o seu salário, o clamor dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O versículo 21 do capítulo 18 de Gênesis. E descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não sabe-lo-ei. Referência do versículo 21, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Referência do versículo 21, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 15. Contexto da palavra: autoridade da lei. Versículo 15. Disse ele: vós sois o que vós justificai, vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é levado perante Deus, abominação. O versículo 22 do capítulo 18 de Gênesis.
Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Referência do versículo 22, livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 1. Contexto da palavra: Ló recebe os dois anjos em sua casa, versículo 1. E viram os dois anjos a Sodoma. À tarde estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. O versículo 23 do capítulo 18 de Gênesis. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo como o ímpio? Referência do versículo 23, livro de Número, capítulo 16, versículo 22. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-á tu tanto contra toda esta congregação? Referência do versículo 23, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Contexto da palavra: exortação à perseverança na fé. Versículo 22. Cheguemos nós com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa. O versículo 24 do capítulo 18 de Gênesis. E se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Referência do versículo 24, livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Dai volta às ruas de Jerusalém. Vede agora e formai vós. Buscai pelas suas praças, a ver se achai alguém, ou se há um homem que pratica justiça ou busca a verdade, e ele perdoarei. Versículo 25 do capítulo 18 de Gênesis. Longe de ti que façais tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça e juízo de toda a terra? Referência do versículo 25, livro de Jó, capítulo 8, versículo 3. Contexto da palavra: o rei concede. Não é aqui não. 8 e 3. Jó capítulo 8 e 3. Porventura, perverteria Deus o direito? Perverteria Todos-Poderoso a injustiça? Referência do versículo 25. Livro de Salmo de número 58, verso 11. Então diria o homem: deverá uma recompensa para o justo? Deverá um Deus que julga na terra? Referência do versículo 25, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 6.
Contexto da palavra, o privilégio do judeu, a justiça de Deus. Versículo 6. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? O versículo 26 do capítulo 18 de Gênesis. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles? Referência do versículo 26 de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora e formai, vós, buscai pelas suas praças, vê se achai alguém, se há um homem que pratica justiça e busca a verdade, e eu eles perdoarei. Versículo 27 do capítulo 18 de Gênesis. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Referência do versículo 27, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornará. Referência do versículo 27, lido do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1. Contexto da palavra, a parábola do juiz iníquo. Versículo 1. E contou ele também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O versículo 28 do capítulo 18 de Gênesis. E se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei, se eu achar ali 45. O versículo 29. E continuou ainda a falar, e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse ele: não pararei por amor dos 40. Versículo 30. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. Disse: não parei se achar ali 30. Versículo 31. Disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. Disse: não destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. Disse: não destruirei por amor dos 10. Referência do versículo 32, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com velo, rogo-te que só no velo haja secura, em toda a terra haja orvalho. Referência do versículo 32,
Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas um aos outros e orai um pelos outros, para que sararei. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O versículo 33 para terminar. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar Abraão, e Abraão tornou a si ao seu lugar. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 33, com toda referência e contexto. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Que o Senhor Jeová abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou fazer um comentário porque o tempo